Ei, queridos, graça e paz em Cristo Jesus, que o Senhor nos abençoe nesse dia maravilhoso. Estamos numa semana com um propósito que é muito importante, aprofundando nosso conhecimento na carta de Paulo aos Efésios, essa importante epístola. Deus tem revelado coisas extraordinárias ao nosso coração na meditação dessa palavra. Hoje é o quarto dia. São 7 ministrações e hoje, então, estamos em Efésios capítulo 4. Eu tenho certeza que você tem sido muito edificado. E se você puder, compartilhe com outros, leve essa mensagem, direcione outras pessoas para poder acompanhar também através dessas ministrações no YouTube. E tem sido, assim, um tempo muito especial estarmos juntos aqui. Os primeiros 3 capítulos de Efésios vão tratar de questões doutrinárias, vão trabalhar realmente fundamentos doutrinários. Mas no capítulo 4, 5 e 6, nós vamos falar de prática. É como se agora, nos capítulos anteriores, houvesse uma exortação, houvesse ali o estabelecimento, né, de fundamentos para que doutrinariamente a igreja ela possa estar sendo firmada. Mas dentro disso agora é como se tivéssemos uma transição, então, nos capítulos 4, 5 e 6, é hora da prática, é o momento onde nós estamos verificando cada um dos versículos e percebendo que é uma palavra direta ao coração dos irmãos e está trazendo para todas as gerações da igreja uma orientação sobre como ser igreja. E aqui no capítulo 4 agora, o tema de hoje então é sobre ministério da igreja, a importância do ministério da igreja, da unção que o Senhor trouxe sobre a vida da igreja. E falando desse tema, o texto que escolhemos aqui no capítulo 4, debaixo da orientação do nosso Pai, se encontra no versículo 11, uma referência ministerial no Novo Testamento, quando nós estaremos observando sobre ministérios da igreja. Versículo 11, o texto diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Talvez você já ouviu muitas vezes esse versículo em várias aplicações de ministrações, trazendo então a reflexão sobre a importância dos 5 ministérios. De fato, é aqui então apresentado 5 ministérios, mas esses 5 ministérios que são apresentados, a ênfase de Paulo trazer aqui a descrição de cada um deles, desses 5, não é para que nós tenhamos uma visão de títulos, não é para que nós venhamos entender que pessoas estão relacionadas a títulos, mas esses ministérios, eles são justamente uma junção, como se estes 5 ministérios estivessem representando a plenitude do ministério de Jesus. E então, quando nós pensamos sobre ministério da igreja, nós não vamos encontrar no ministério da igreja, em uma pessoa, essas 5 características. E também não vamos encontrar uma característica dessa em uma pessoa e achar que esse pastor que tem uma característica, ele então está com um ministério falho, um ministério que é pequeno, um ministério que não é apostólico, um ministério que não é profético. Nós não devemos atrelar esse versículo aqui de uma forma a ligá-lo, né, diretamente a uma pessoa ou ao conceito de um líder, ao entendimento sobre um líder. A primeira observação que nós temos nesse trecho que vamos ler hoje, do 11 ao 16, será aqui então, os nossos olhos irão estar nesses versículos 11 a 16, falando sobre ministério, vida da igreja, unção sobre a igreja. Então, o primeiro ponto aqui, que está no versículo 11, que este funcionamento, ele não estará atrelado a uma pessoa, mas
a plenitude do ministério de Cristo representada nesses 5 vai fazer com que todos nós tenhamos o entendimento de que esta unção ministerial em Cristo Jesus, ela vai se manifestar no meio da igreja. É a riqueza da igreja, são os dons por intermédio da igreja, são os ministérios da igreja, não são os ministérios de pessoas, não é o ministério do profeta, os ministérios são da igreja. E a riqueza da igreja vai trazer, então, a manifestação desses 5 ministérios, 5 dons ministeriais. E dentro disso, nós encontramos aqui, é claro, alguns específicos. Na verdade, eles são específicos, mas eles pertencem a um só dinamismo. Eles não estão isolados como se melhores, nem apontam como primeiro um, segundo outro, terceiro, não está descrito como quem é melhor, mas sim como uma realidade vital para o funcionamento da igreja plena do Senhor. A igreja saudável do Senhor, ela vai viver nesse tempo que nós estamos, uma unção tal a ponto de que você vai encontrar, então, ali na igreja, a expressão desses ministérios. O versículo de número 12 diz o texto que esses ministérios, eles existem com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, e 2 aqui para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Os ministérios existem para que haja o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento destes que são líderes, para que eles possam realmente desempenhar o serviço que trarão edificação para o corpo. O que percebemos é que os ministérios, eles terão o propósito não em si mesmo, mas na igreja, na vida da igreja, na vitalidade da igreja, no poder da igreja, na unção da igreja. E aqui, esse aperfeiçoamento, ele vai trazer a melhora, o crescimento do desempenho, do serviço daqueles que são da casa do Senhor. E dentro disso também, eles vão fazer com que a própria igreja, o corpo, seja edificado. Então, os ministérios irão gerar uma edificação para o próprio corpo. Corpo esse que vai retornar de uma forma saudável o crescimento dos dons ministeriais. Então, quanto mais for investido na vida dos ministérios, que são pessoas, e ministérios que são pessoas, estarão gerando capacitação, aperfeiçoamento, e dentro dessa linha de aperfeiçoamento, o serviço será feito, o serviço sagrado, o serviço ministerial, será feito cada vez com mais eficácia, cada vez com mais dedicação e excelência, e isto trará de volta a edificação do próprio corpo de Cristo. Então, a igreja do Senhor é o grande centro aqui desta epístola e da questão ministerial. Talvez você já viu pessoas falando, o meu ministério. Este é o meu ministério, esse é o ministério que o Senhor me deu. É uma honra você, nós recebermos ministério do Senhor. Ele nos confiou, sim, mas não é o nosso ministério. Ele é da igreja, ele é para a igreja, e ele serve para que retorne para a igreja a edificação do corpo de Cristo. No versículo de número 13, nosso terceiro ponto aqui, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. Primeiramente, até que todos cheguemos à unidade da fé. Meus queridos irmãos, esse trabalho de edificar a igreja, de capacitar o ministério,
fazer com que o desempenho do serviço ministerial sagrado, santo ao Senhor, seja feito com excelência cada vez maior. Esse trabalho é até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que haja níveis maiores, até que o nosso crescimento comece a ficar visível, até que nós venhamos alcançar aquilo que o Senhor ele já liberou nas regiões celestes para ser efetivado sobre a vida da igreja, colocado em prática por intermédio da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Logo, nessa segunda parte do versículo 13, diz aqui uma expressão muito importante: a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora, os ministérios e o relacionamento com o Senhor e com aquilo que é santo, ser um kadosh, ser separado para Deus, servir no ministério com vista, ao aperfeiçoamento, com o propósito da edificação do corpo de Cristo, de uma forma com uma motivação santa. Isto vai gerar cada vez mais degraus de aperfeiçoamento. Logo, com isso, maturidade vai começar a se tornar a marca da igreja. A igreja vai amadurecendo. E esse é o tempo que nós que somos igreja devemos nos apegar, nos agarrar com força, porque Deus está nos dando, no meio dessa grande tempestade, Deus está nos dando uma riquíssima oportunidade de amadurecermos conceitos, amadurecermos mentalidade, amadurecermos emocionalmente, amadurecermos no sentido de relacionamento com as pessoas, amadurecermos na visão que temos sobre nosso projeto de vida. Deus está nos dando uma riquíssima oportunidade. E o texto diz que isso tem um propósito para que haja a perfeita varonilidade, quer dizer, o varão vai crescendo, vai gradualmente aumentando a nossa capacidade de sermos mais parecidos com Jesus. Essa estatura de Cristo é a medida que nós temos como padrão. Quando olhamos para Ele, nós temos a referência total e absoluta. E é apaixonante ver que quando olhamos para Jesus, percebemos que o crescimento é ilimitado, mas não é algo inalcançável. O crescimento em Jesus é dia após dia, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e decidindo de forma obediente segui-lo. Essa é a medida que vai fazendo com que cresça a nossa capacidade de maturidade e de vida ministerial eficaz no corpo de Cristo. E diz o versículo 14, então, o quarto ponto aqui hoje, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. E ainda enfatiza, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, para que não sejamos mais como meninos. Então, a maturidade vai nos levar a uma condição de deixarmos de sermos crianças, meninos. Menino, criança não reproduz, só adulto. Só homem maduro, mulher madura que pode reproduzir. O infantilizado não reproduz. Uma das grandes tentativas opressoras do diabo em todas as gerações foi deixar a igreja infantilizada. E a igreja infantilizada não gera filhos, não reproduz. Agora, quando nós amadurecemos, crescemos, quando nós nos tornamos adultos, uma vez que passamos a nos tornar adultos e não mais temos que tomar do leite, mas podemos ter alimento sólido, chega o tempo da nossa condição e capacidade
de reproduzirmos. Não podemos ser mais como meninos. E a característica do menino descrito no texto é que ele é levado por todo o vento de doutrina. Os meninos na fé, eles são levados por todo o vento de doutrina. Meus queridos, tem muita coisa boa sendo ministrada pelas redes sociais, mas tem muita coisa sem fundamento, sem base. Muitas vezes basta a pessoa dar um sorriso que logo vai ter um monte de gente que vai seguir e tal, não entrando nesse mérito da questão, mas é necessário ter fundamento. Nós temos que aproveitar, nós liderança do Brasil, nós liderança pastoral nessa nação, nós temos que aproveitar o tempo e a oportunidade riquíssima que está sendo entregue a nós para estarmos aí tomando as redes sociais. Temos que aproveitar essa oportunidade para liberar palavras de maturidade, palavras de crescimento emocional e crescimento espiritual, para liberar palavras que vão transformar pessoas de verdade e fazer com que a igreja saia do jardim de infância e avance para as trincheiras da batalha que está aí pronto. Daqui a pouco nós vamos entrar em grandes batalhas. Então, nessas grandes batalhas serão necessários grandes guerreiros, um exército de homens e mulheres maduras na fé. E aí, Deus então nos conduz nessa reflexão, quase concluindo aqui, os últimos 2 versículos, eles são muito interessantes. Eu sou apaixonado por essa epístola de Efésios. Aliás, toda a palavra é gloriosa, é poderosa, mas essa carta ela é muito especial. E o versículo 15, ela diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. O amor e a verdade sempre andarão juntos. O amor e a verdade vão andar juntos, são atributos que andarão juntos, e eles são realmente uma expressão daquilo que é o ministério de Jesus. Jesus tinha a condição de manifestar um amor, mensurável, e também tinha poder e honra para declarar a verdade. Jesus estava realmente ministrando essa realidade com sua própria vida, e a Bíblia diz aqui: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós realmente devemos seguir a verdade, e isso em amor. Nós devemos amar o Senhor, amar a palavra, e como consequência disso é como uma tríade. Quanto mais eu amo a Deus, eu amo a mim mesmo e eu amo as pessoas. Se eu não amo as pessoas, é porque eu não amo a Deus da maneira que Ele me ensinou a amar. E certamente eu estou perdendo para minha alma. E isso não vai indicar que eu amo a mim mesmo, porque eu só posso amar a mim mesmo de uma forma que vai resultar na eternidade, se esse amor vier do amor de Deus, se for o ágape de Deus. Fora disso, eu vou ter sentimentos consideráveis, eu vou expressar as várias facetas do amor, eu vou ter então muitas maneiras de estar dizendo sobre isso, mas não vai durar, porque o que vai permanecer é este amor que vem de Deus, esse ágape de Deus. Esse é para sempre. E o último versículo que nos leva à conclusão dessa reflexão aqui é: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É como se estivesse carregando de novo. Nós começamos falando que os 5 ministérios, eles são para a edificação da igreja. Mas esse versículo aqui, ele nos faz entender o evangelho simples como é, esse que Jesus ensinou. Segundo a justa cooperação de cada parte, o corpo vai aumentando para a edificação de si mesmo em amor novamente. Não são os 5 caras principais, os 5 estrelas que são os grandes nomes, não são esses.
Esses são pessoas importantes no corpo, na igreja, mas é a minha vida, a sua vida, você, meu irmão, você, minha irmã, somos nós que faremos com que esse corpo tenha vitalidade, tenha saúde, cresça. Somos nós que, segundo a justa cooperação daquilo que Deus nos entregou para fazer, somos nós que iremos fazer com que a igreja viva se manifeste, se revele e traga vida a essa geração. Deus está contando comigo, está contando com você, está contando com cada membro do corpo de Cristo para que a igreja gloriosa possa se manifestar nessa geração como um poderoso instrumento de vida, de luz, de restauração. E é para isso que o Senhor está nos enxertando na palavra dele, para que sejamos cada vez mais maduros em nosso exercício ministerial. Que o Senhor possa ministrar graça e revelação ao seu coração. Que você seja pleno, cheio da alegria, da presença maravilhosa dele. Certamente Deus tem muito mais para trazer ao seu coração. Amém? Se você foi abençoado com essa ministração, compartilhe com outros, esteja aí orando por nós e creia que o Senhor ainda vai fazer muito mais por intermédio da sua vida. Grande abraço para você, até amanhã, fique na paz, tchau, tchau.